Olá, que bom que você está aqui. Eu espero que eu contribua significativamente para o seu projeto. E hoje nós vamos falar sobre práticas sanitárias e o que é o ideal para você regularizar a sua clínica. Vamos lá? Então tá, gente. Quando a gente fala de monitoramento dos serviços de interesse para a saúde, é importante a gente pensar por onde que nós vamos começar. E eu gosto muito de trazer essa imagem, justamente porque cada serviço merece ser visto de uma forma muito única, muito personalizada, para que seja adequado para aquela realidade que é vivenciada no seu serviço, né? Mas, principalmente você que chegou até aqui, você tem certeza que você quer evitar situações como essa. Isso aqui, gente, são várias notícias, né? Relacionada ao quê? Aos problemas relacionados às clínicas de estética devido à sua falta de regularização ou pior, a falta de competência técnica de realizar tal procedimento e expõe aí os pacientes ao risco, né? Então, aqui a gente pode ver mofos, seringas usadas de botox vencido, né? Isso aqui a Anvisa fechou 8 clínicas. Aqui também está dizendo sobre falhas de limpeza e botox sendo aplicada vencido, né? Aqui eu acho muito interessante que são CRM aqui do Paraná, que são os conselhos, e eu vou explicar nos próximos slides o porquê que eu acho isso aqui interessante. Mas isso aqui foi uma realização conjunta para fiscalizar as clínicas de estética em um município, e foi a Vigilância Sanitária e o Conselho de Medicina, né? Clínica de estética interditada por não ter licença ou falta de profissionais, e aqui também clínica de estética presa após pacientes ficarem deformados, né? Então, enfim, são várias notícias. Isso por quê, gente? Isso porque os procedimentos tecnológicos, né? Os procedimentos eles estão ganhando vida. A busca pela beleza atualmente é muito grande, né? E com isso, os impactos pela sua, vamos dizer assim, os erros ou as falhas, eles são muito grandes. Quando a gente vê aqui esse ranking, na Anvisa, os hospitais estão em primeiro lugar, os consultórios em segundo e estética e embelezamento em terceiro lugar, justamente por quê? Porque existe um número alto de denúncias, mas também existe um número alto do que de procedimentos sendo realizados em todo o território nacional, certo? Então, a regulamentação da atividade é importante, né? Quando eu falei o slide anterior em relação aos conselhos estarem juntos, é porque quando eu falo em fiscalização, o profissional sanitário ele vai até seu estabelecimento e vai verificar se você tem ou não licença para você realizar tal procedimento, se o seu conselho libera para você estar realizando tal ação. Caso isso não aconteça, posteriormente, o profissional ele vai ter que arcar com o processo judicial para estar esclarecendo a Justiça Federal, né? Mas a autoridade sanitária ela vai ter que verificar uma série de questões que estão envolvidas no seu serviço que você precisa garantir minimamente para o seu paciente. E aí, quando eu falo em serviços de saúde, eu tenho dois tipos. Eu preciso diferenciar que serviços de saúde, obrigatoriamente, eu preciso ter algum profissional realizando essa função. Quando eu tenho serviços de interesse à saúde, tem um rol de profissões, né? Principalmente o esteticista, né? Ele entra nesse rol de quando ele está envolvido em serviços de interesse para a saúde e não necessariamente serviços de saúde. E aí, quando eu falo de legislação para atuar, quando eu falo de resíduos, quando eu falo de sinalizações, de planta física, de materiais de higiene, etc., independente, é necessário seguir as mesmas normativas. Por quê? Aqui em serviços de saúde, eu tenho essa normativa muito bem estabelecida. Entretanto, os serviços de interesse à saúde, ele não tem uma norma específica. Entretanto, eles devem ser submetidos às mesmas normas sanitárias que estão atribuídas aos profissionais de serviço de saúde. Desculpa. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu disse agora, então eu tenho cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Já quando eu falo em serviços de saúde,
eu já estou dizendo que eu tenho que ter o profissional específico, né? Seja um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, enfim, daquela normativa do próprio ministério, né? E aí, gente, para a Anvisa, né, para a vigilância, para a Visa local, o que ela quer buscar? Quando eu falo de serviços de interesse à saúde, é necessário, né, a regularização pela vigilância do local, contratos que formalizem a relação de serviços terceirizados. Então, pessoal, aqui é aonde que você precisa ter uma pasta organizada com serviços que prestam serviços terceiros para você. Limpeza da caixa d'água, limpeza do ar-condicionado, da coleta do lixo. Se você produz algum lixo que tenha contato com pele, né, com sangue ou qualquer outro tipo de coisa. Nesse caso, eu preciso de lixo específico para biológicos, né? Limpeza também com pragas aqui entra, certo? POPs das descrições exercidas, dimensionamento adequado, recursos humanos capacitados, né? Aqui vai entrar, então, se você tem uma clínica de interesse à saúde, e aí você tem o profissional necessário para isso, então eu tenho um profissional da limpeza, se eu tiver algum profissional que vá estar cumprindo a adequação para não sobrecarregar os profissionais e principalmente a descrição do rol de atividades a serem realizados. Os POPs de limpeza, desinfecção e esterilização. Existem alguns estabelecimentos que vão estar realizando a esterilização de alguns produtos, certo? Para isso eu preciso ter a rotina bem escrita, os tipos de produtos que você realiza para fazer a limpeza e desinfecção e posteriormente a esterilização, a conferência de efetividade daquele produto que você utilizou, certo? A limpeza daquele material aonde você realiza a limpeza para esterilizar os outros materiais e a esterilização. Que tipo de esterilização que você utiliza? Quais são os recursos que você garante que essa esterilização foi feita? É um teste Moby Dick? É um teste de estufa? Enfim, entre outros. E aqui também as normas operacionais. Aqui são todos os aparelhos e equipamentos utilizados. Você tem um aparelho de ultrassom? Quem pode manipular esse aparelho de ultrassom? É qualquer pessoa capacitada? Então eu preciso dessa norma operacional, desses laudos, principalmente do manual mesmo, do próprio equipamento que conste, né? Porque quando às vezes ele vem constando que só quem pode exercer é uma classe específica, por exemplo, é o profissional médico, então esse recurso ele já não serve para o seu serviço, né? E aqui também a questão do gerenciamento de resíduos. Como que você distribui as lixeiras, como que você mapeia as lixeiras dentro do seu serviço, certo? Aqui, pessoal, eu peguei da nota técnica 2 de 2024 pela Anvisa. E aqui, pessoal, quando eu falo de serviços, de boas práticas para serviços de saúde, aqui não tem conversa. Aqui eu tô falando de todos esses itens aqui de forma obrigatória. Então, eu tenho normas sanitárias, né, que se aplicam aos estabelecimentos e que são classificados como serviços de saúde. Aqui eu vou ter, por exemplo, o profissional fisioterapeuta, biomédico, enfermeiro, o próprio médico, né, que vai estar realizando procedimentos de estética, específico para estética. Então, nesse caso, eu preciso que conste que a equipe é capacitada, com protocolos, que tenha principalmente o fluxo de atendimento de intercorrências. Então, muitas vezes vai acontecer do paciente ter uma reação anafilática, algum procedimento, algum peeling, alguma substância que a gente já viu muitas vezes na mídia, e eu não tenho específico como que vai ser esse fluxo. Esse fluxo vai acontecer via serviço móvel de urgência, ou eu tenho uma equipe terceirizada, de um serviço terceirizado de ambulância que vem fazer a retirada desse paciente para levar até o serviço especializado. Como que vai se comportar a equipe nesse primeiro momento, né? Quem faz o quê? Então, eu tenho o profissional médico, eu tenho o profissional enfermeiro, eu tenho o profissional técnico, eu tenho o profissional fisioterapeuta. Como que é orquestrada toda essa intercorrência? É importante também que conste as NRs e os EPIs, então, equipes de treinamento voltado para o uso dos EPIs, quando vai entrar em contato com algum paciente com alguma doença específica, né? Doença de transmissão, normas que são voltadas para partes de NR32, então cabelos curtos, cabelos presos, unhas, né? E etc. Então, eu preciso que tenha tudo isso documentado para a vigilância sanitária.
Aqui é ambiente identificado. Aqui eu preciso pensar em risco ocupacional, alertas de segurança, principalmente voltado para a equipe de brigadista, quando se acontecer, Deus me livre, né? Mas se acontecer algum incêndio, quais são os tipos de extintores que eu tenho ali presente, de acordo com os tipos de materiais que eu tenho ali, se os materiais são inflamáveis, se os materiais são químicos, né? Então eu preciso ter isso bem descrito e também se essa equipe ela sabe manusear o extintor. Isso o bombeiro vai precisar com certeza, certo? Equipamentos, materiais de suporte logístico, né? Então, intercorrências, transferência de paciente, como eu citei acima, disponibilidade de soluções de limpeza. Então, eu preciso que esse local ele tenha. Aqui vai entrar aquela questão de higienização das mãos. Então, aonde que eu vou colocar dispensers para fazer a limpeza das mãos, né, a higienização das mãos, como que você vai mapear para que área que é crítica ou não, que tem que ter obrigatoriamente o dispenser. As mesmas coisas, os medicamentos de geladeira, quanto tempo eu tenho de validade? Será que esse medicamento pode ser reutilizado? Ou ele é de uso único, né? Existem normas específicas que ele está me falando que tal medicamento ele não pode ser fracionado, ele é uso único, certo? E os registros de tudo isso, que também é muito importante. Perdão. Aqui também é importante a gente ter procedimentos e instruções aprovados e vigentes. Então, aqui a gente vai falar dos gestão de resíduos, dos laudos técnicos, nos manuais de instruções, as manutenções. Tudo aqui também, gente, anexado em uma pasta, muito bem organizado, conforme a legislação específica, né? Para quê? Para que na hora que o profissional sanitário vá até o seu local, facilite, né, de forma bem sutil ali o trabalho, mas também que organize você. Ele vai falar, eu quero um laudo técnico de tal coisa. Tá aqui, certo? Falando muito rápido, acho que eu engasguei com a saliva. Vou falar um pouquinho mais calmo. Então, registro de reclamações. É que é sempre importante pontuar que é justamente para reações corretivas, né? Então, muitas vezes você, sei lá, utilizou um scalp, o scalp é ruim, a seringa é ruim. Então, qual foi a conduta que a empresa teve perante aquela situação para falar a ação realizada, certo? Houve uma mudança de fluxo, houve um treinamento. Aqui, gente, também as 6 metas de segurança do paciente que está muito forte. Por quê? A partir do momento que o paciente ele está em seu estabelecimento, você torna responsável por ele. Então, aqui, a Visa local, ela não vai querer que você tenha um protocolo lindo, maravilhoso de prevenção de pneumonia, de prevenção de itu dentro do seu estabelecimento. Não, esse não é o foco, por exemplo. Mas aqui, principalmente, ele quer que você tenha um cuidado com a segurança do paciente, principalmente nas 6 metas internacionais voltada para o seu estabelecimento. Vou dar um exemplo. Você faz algum procedimento com uso de anestésico, com sedativo, uso de sedativo. Então, quais são as condutas que a tua equipe tem para evitar, por exemplo, uma queda desse paciente? Então, você vai ter uma maca com grades, você vai orientar, né, o teu profissional de trabalho, o seu técnico de enfermagem ou o seu auxiliar, enfim, a estar encaminhando esse paciente, estar acompanhando até um local de recuperação. Nesse local eu vou ter o direito do acompanhante, né? Ou não tem direito a acompanhante, mas ele vai ter que ficar em observação por X tempo, ou utilizou tal medicamento, vai ficar por tanto tempo sendo monitorizado. Tudo isso eu preciso ter descrito. Eventos adversos também precisa estar descrito. E o controle de infecções. Então, porventura, ocorre, você seja assim, uma pessoa, vamos dizer, azarada, sei lá, deu uma infecção ou deu um paciente entrou com surto de alguma doença específica. Você precisa fazer um mapeamento. Ali foi seu caso index, né? Então, você precisa que todos aqueles eventos que são importantes para a saúde pública que sejam notificados para a Anvisa local. E aqui, resumindo tudo isso, então eu preciso ter planta física adequada, né, controle de entrada e saída, às vezes os locais eles vão ter que ser unidirecional, principalmente quando eu for fazer alguma limpeza, armazenamento de materiais estéreis, né? As 6 metas de segurança do paciente voltado para a tua realidade local, a parte de EPIs,
a parte de transporte, de cuidado, como eu citei anteriormente, os resíduos, né? Aqui os resíduos, aonde que você armazena, quais são os resíduos que você produz, qual é os dias das coletas específicas que a empresa terceirizada vai vir fazer essa coleta. Aqui, principalmente, o controle de pragas, aqui a questão da prevenção de infecções, o protocolo de emergência, se caso acontecer, você tem ideia disponível, carrinho de parada, sua equipe sabe manusear, sabe realizar massagem cardíaca, né? Então, tudo isso aqui eu posso ajudar bastante, tá, gente? Aqui, em relação aos manuais, os protocolos, isso estar bem estabelecido e também a tua equipe saber onde está, porque o que acontece? Às vezes você foi lá, a tua equipe, você designou uma pessoa para realizar o treinamento, ou mesmo você realizou o treinamento. Aí, ok, e tem uma apostila, um POP ali específico. Aí, de repente, o profissional da Visa chega, você não tá lá, e outra pessoa atende e ela vai falar assim: eu nem sei que isso existe. Não, ou você treinou ela, mas ela não lembra. Então é importante também que isso aqui esteja bem fácil acesso para aquele profissional, né? Do teu serviço. Descarte com pérfuros também é importante. Aqui em relação à parte de formação, certo? E também a limpeza da caixa d'água, que também entra nos serviços terceirizados. Certo, gente? Aqui são as legislações aplicadas que vocês devem seguir, certo? De tudo isso que eu falei anteriormente. Espero que vocês tenham gostado. Volto a destacar que eu trabalho de forma personalizada e individualizada para cada realidade e eu estou aqui para ajudar. Se você ficou com dúvidas ou quer tirar ou quer deixar alguma sugestão, só me mandar um WhatsApp. Gente, um beijo, obrigada.